As ferramentas do Profit, elas são quando elas bem usadas, elas são importantes, né? Os indicadores do Profit, eles são importantes quando bem usados, né? É que as pessoas, elas costumam sempre estar atrás de um santo graal, né? Daquilo que vai resolver o problema da vida delas, o trade da vida delas, vai dar todos os sinais corretos, disciplinados, e não existe isso. Perdão. Não existe essa possibilidade, não existe esse indicador. O que existe são ferramentas que podem ajudar na sua análise em casos específicos, em casos, por exemplo, que você tem alguma dificuldade. Agora, um indicador que vai resolver os seus problemas sem que você saiba a localização importante que você está no gráfico, qual que é a tendência do momento, né? Onde você tem fluxo, o que o mercado está fazendo, aquele padrão, o que ele apresenta de característica aquele padrão, fica muito difícil, tá? Fica muito difícil para você conseguir ter êxito no trade, tá? Por que eu comecei esse vídeo falando isso? Porque existem algumas ferramentas que colaboram, né? Caso você tenha alguma dificuldade. São ferramentas simples. São aquilo que às vezes você tem uma dificuldade para você encontrar topos e fundos no gráfico, por exemplo, né? A gente está aí com um gráfico, você está vendo aí um gráfico na tela, de 5 minutos. E existe uma ferramenta aí chamada detector de topos e fundos, tá? E ela está, nesse momento, configurado no nível 5, né? Se entrarmos aqui na ferramenta, ó, vou clicar em cima dela, a gente, a gente tem a opção, né, de... Deixa eu trazer a tela para cá. Então a gente tem a opção aqui, ó, de mudar, né, esse período, né? Então esse período aqui dessa linha, eu coloco ela de cinza, tá? Eu posso mudar aqui, ó, vou colocar ela amarelo, só para a gente poder ter a visualização melhor, tá? Ó, aí vocês conseguem visualizar melhor. Mas ela está no período de 5, né? Geralmente, ela vem num período de 2. Vou colocar para 2 aqui, ó. Aí vocês vão ver que o gráfico ele vai ficar bem mais rabiscado, tá vendo? Para mim, ele vai mostrar tudo que é tupinho em fundo. Dá para deixar ainda mais sensível, né? A ferramenta, ó. Vou colocar aqui para o nível de 1. Tá vendo? Então, ele fica muito mais sensível, tá? Para mim, para mim, isso não é tão importante, tá? Isso tende a te atrapalhar mais do que te ajudar. Quando eu coloco a ferramenta no nível de 5, lá para olhar lá nos 5 minutos, o que acontece? Ele acaba ficando mais limpo lá, né? Ó. Ele mostra a pernada, no meu modo de entender o mercado, a pernada de uma forma mais macro, onde realmente aconteceu, aonde a pernada iniciou e aonde ela terminou. O que aconteceu de uma forma mais macro. Por que eu preciso ver isso assim? Por quê? Vamos dar um exemplo do dia de hoje. No vídeo passado, vai até aparecer o cardiozinho aí agora. No vídeo passado, eu mostrei para vocês aí como é que se marca, né, as regiões de order block, né? E order block ou family gap, o bloco de ordens, né? Eu chamo de bloco de ordens. E esse gap que acontece entre os candles aí tem muito, né? Eu já disse em outros vídeos, tem muito conteúdo aí na internet aí, muito bom, né? Do pessoal que opera SMC. E você consegue aprender de uma forma muito fácil o que é essas regiões, né? E aí você volta para cá, caso você não saiba, se você sabe, já continua aí. Aqui é que a gente dá aquele refino, né? Aquele ponto que vai garantir a melhor operação para você. Por quê? Vamos lá, vamos pegar aqui. Tá rolando aqui o dia de hoje, né? Esse aqui é o dia de hoje. Tá acontecendo. E aqui temos a sexta-feira, tá? Então, se a gente pegar só o dia de sexta-feira, esse é o cenário que a gente tem. Essa é a última pernada, né? Ó. Não foi isso que o mercado fez? É as últimas pernadas do mercado. E se você voltar um vídeo aí antes no canal, eu vou estar lá ensinando como você marcar as suas ordens, seus blocos de ordem, né? E seus for value gaps ali de uma forma mais efetiva, em regiões mais efetivas, onde eu venho trazendo o gráfico do 30, do 15, do 5 até o 2,5, né, para que isso seja marcado direitinho. Então, voltando para o gráfico do 5, dia de sexta-feira aqui, o que eu tenho aqui, né? Ó? Eu tenho essa última pernada, onde eu traço sempre, pessoal, sempre eu traço a minha Fibo, tá? Sempre. Sempre eu traço a minha Fibo, tá? E eu tenho as minhas melhores regiões de trade aqui, que é o 50%, né, puro. Eu tenho o 61 e o 70 aqui, né? Para quem não conhece as minhas regiões, tá, ó, são essas aqui, tá, ó, 0, 50%, que é essa linha roxa, o 61,8, 70,5 e o 79 e o 100%, né? O 0 e o 100% é só para você marcar o topo e o fundo ali, e essas são as regiões, tá? E aí, eu tenho sempre, né? Eu sempre respeito muito os 50%,
né? Eu tenho muito respeito a essa região, ela é muito importante. O 7,9 ele vai me dar o próximo 50% de uma pernada ainda mais macro, então eu sei que ele pode reverter lá. E o 61,8 e o 70 são minhas regiões premium, tá? São minhas regiões prêmios, por quê? Porque quando a reversão ela é muito mais efetiva e ela é muito mais provável que aconteça aqui. E o que eu tenho bem aqui, ó, na região de 61 aqui, ó, nessa região de 61 com os 70% aqui, ó, de Fibonacci. Eu tenho um Fair Value Gap, ó. Eu tenho um espaço entre esses dois candles. Eu marco, eu marco essa região. Tá? Eu pego essa ferramenta aqui de projeção de Fibonacci e marco dessa forma aí, ó. Ok? E aí, isso é muito interessante, tá? Por quê? Porque essa é a melhor região que eu tenho para operar, tá? Eu tenho essa região aqui também? Tenho. Tem essa regiãozinha aqui, ó. Posso marcar ela aqui, vou colocar um verdinho nela aqui, ó. Eu também tenho, né? Só que a minha região premium é essa linha rosa aí. E aí, se a gente olhar, né, pro gráfico, o dia, né, ele começa, ele abre com um gapzinho de alta, ele vem fechando o gap, ele vem caindo, né? Ele chega, começa a fazer um pullback, né? E repare bem, esse pullback, ele tende a fazer o quê? Sempre ele tende a buscar as regiões prêmios, né? E o que a gente tem, né, na região prêmio aqui? A gente tem mais um Fairvalue Gap, ó. Bom, vou marcando assim, ó, para vocês darem uma olhadinha. Ficou no 50%. O que eu tenho mais para cima aqui? Eu não tenho nada. Então, o que eu tenho é no 50%. É lá que eu vou marcar e buscar a reversão se ele falhar a região, tá? E o mercado continua. Ele faz mais uma manipulação ali do mercado, vem subindo. Começa a querer falhar o Fairvalue Gap na região de 50%. Ele falha. Ele tenta mais uma manipulação, vai buscar lá, ó. Olha como é interessante isso. Olha que interessante. Eu vou traçar a fibra de novo, ó. E ele busca certinho lá nessa região premium, ó. 61 lá com 70. E ele falha. E a chance dele começar a cair aí é enorme, tá? É enorme. Tá? Então, pra mim, assim, é muito claro que a região ela tem venda, tá? Teve compra aqui pra mim? Não. Não teve. Porque não tava dentro de uma região premium minha. Tava mais acima. Ele até parou aqui, ó, nesse order block aqui, ó, nesse pequenininho aqui. Mas pra mim, ele não chegou. Então, se ele não chega na minha região, eu não faço nada. Aqui é diferente. Aqui eu vejo uma tendência, um fluxo maior de queda para o momento, tentando buscar essas regiões. E aí o preço continua, ele cai realmente, ó, ele cai. E ele começa a chegar onde? Lá naquela região que a gente quer fazer as compras, onde a gente quer ver o mercado parar para a gente poder comprar. E ele começa a mostrar sinais de fraqueza, né? Ele rompe, né, o meio daquela região verde ali, ó, até andei a mais aqui, não tem problema. Ele rompe o meio da região verde lá, ó, vem buscar aqui o final e sobe, tá vendo? Olha que interessante, né? Olha ela aqui, ó. Olha que interessante, como fica, beleza. Aí você fala, né, aonde eu quero chegar agora. Aí você fala, mas Bob, ele não tocou a linha rosa. Se você voltar um vídeo antes aí do canal, onde o card vai estar aparecendo aí, eu vou colocar o cardzinho para aparecer para vocês aí. E um vídeo antes aí, ó, eu faço o refino aqui, ó, no 2 minutos e meio, tá? E eu sempre faço assim, ó, lembra, ó, olha aí, olha o vídeo lá, depois você volta aqui. Olhou? Beleza, ó. Eu tenho um Fair Value Gap aqui, ó, menorzinho, ó. Olha que interessante, né? Eu vou apagar o maiorzinho aqui dos 5 minutos, ó, e vou deixar só o refinado, ó. E é fatal, tá? Eu dou risada porque é fatal. É muito importante, tá? Isso é muito interessante, é muito legal. Então não precisa ter, se o mercado bateu aqui, subiu e não voltou mais. Então relaxa, calma, calma, tá tranquilo. Sempre deixa marcado lá a tua regiãozinha, igual eu ensino no vídeo anterior, refinada, né? Você tem até 1 minuto ainda para refinar. Vamos ver se a gente consegue refinar em 1 minuto lá, essa região aqui, ó. Vamos voltar nela aqui, ó. Fazer tudo com calma aqui, tranquilo. Ó, a gente consegue refinar ela em 1 minuto ainda. 1 minuto ainda. Não sei porque que ele não tá deixando. Eu faço ela de novo aqui, sem preguiça. Não dá pra ter preguiça no mercado financeiro aí. Refinei ela. Refinei aí. Tá refinada em 1 minuto ainda. Tá? Volto lá pro gráfico operacional e tá aí, tá bom? Ela fica melhor ainda, tá? Lá no 1 minuto. Então, não precisa ter desespero, não precisa ter nada, tá? É isso, é as oportunidades que o mercado deu, ó. É essa venda aqui, né? Essa venda estava lá na região, lá a gente tinha um forward gap de 5 minutos lá. Por que você não refinou no 150, no 2,5, né? 150 segundos? Porque ele não tem o forward gap no 2 minutos e meio. Ele não tem. Ele tinha até aqui, ó.
Ele tinha até um order block aqui, ó. Um bloco de ordens. Aqui, ó. Tá? Ele até tinha. E esse order de blocos, esse bloco de ordens aí, ele foi até respeitado, ó. Ele deu até um bom trade aqui, tudo direitinho. Tá bom? Só que eu tô operando o Fair Value Gap nos 5 minutos. É ele que eu tenho que respeitar. Tá? Então, é uma escolha. Teria dado bom nesse bloco de ordem? Teria. Ele rompeu, né? Manipulou aqui, rompeu e devolveu. Ele saiu aqui, ó. Rompeu esse candle aqui. É a venda da mesma forma. Só que eu prefiro operar o que eu tô vendo, né? Tenho um Fair Value Gap numa região poderosa, é ele que eu vou usar, tá? É assim que eu refino as coisas. Então, voltando aqui, apagando esse bloco aqui, que também deu bom. Vamos ver um minuto, só por curiosidade. Um minuto a gente tem um bloco de ordens ali também, igual o 2,5, tá bom? A gente tem um refino aqui no minuto, dava pra fazer também, que é um Fair Value Gap aqui. Você pode usar também. Ele tá pequenininho aqui, mas ele tá. Então ele acaba dando na mesma lá, tá? É um Fair Value Gap aí, ó. É importante, tá bom? Não tem problema, você pode usar à vontade, tá? Então, voltando aos 5 minutos aqui, foi isso que ele fez. E deu esse trade bonito aqui, ó. Né? De compra, né? E aí, conforme eu ensinei lá no outro vídeo lá também, se você não conseguiu, né? Pegar esse trade aí, ó. Olha, por qualquer motivo, tá? Você não conseguiu comprar aqui. Né? Você ficou na pedra, você ficou com medo, você não confiou na região, não conseguiu. Ele abre uma nova possibilidade, ó. Novamente, ó. Vou até apagar tudo, bonitinho, tá? E eu vou traçar aqui, ó. Ele deixou o Fair Value Gap aqui, ó. Traça ele, tá? Ele começa a querer falhar aqui, ó. Não vai, não vai. É a tua compra, tá? Se você não conseguiu entrar aqui, ó, aqui embaixo aqui, é a hora de você comprar e teu stop é aqui, ó. Teu stop é aqui, tranquilamente, tá? Porque se ele passar aqui, não fica esperando o stop aqui no fundo, ó. Vamos lá. Não fica esperando o stop aqui no fundo, aqui, ó. Ó. Porque se ele passar aqui, ó, já era. Já era. Ele vai descer, tá? É muito difícil ele retornar. Então, se ele criou um Fair Value Gap aqui, ó, ele deixou uma região e a região começa a ser respeitada, é a hora de você comprar novamente, tá? De cona aí, novamente, de ouro, ó. Tá? Agora ele tá... O que, que ele tá fazendo aí no mercado aí, ó? Tá respeitando esse bloco aí, ó. Ele pode começar a querer descer daí de novo. Ele pode vir até a linha rosa lá, que é bem provável, tá? A gente pode refinar aí esse cara aí, ó. Não dá pra refinar um 2,5. Vamos ver se dá pra refinar no minuto. Dá pra refinar ele num minuto, ó. Ele pode vir aqui, ó. Tá? Ele pode vir aí, ó. Vou colocar de amarelo aí, ó. Pode vir aí, tá? Você vê esse vídeo aí, você me fala se ele foi lá ou não. Mas ficou bem importante, ficou bem poderosa essa região aqui, tá? E aí não esquecem, tá? Nunca esqueçam de traçar seus fibos, tá? Não esquece, ele tá dando... Opa, deixa eu apagar esses estudos aqui, que eles ficam atrapalhando. Sempre trace a fibo. A fibo vai falar se aquela região ela é forte ou não, tá? Olha que interessante, né? Olha aonde que ele tá falhando aí, ó. Olha dentro de que região que ele tá falhando, né? Ele pode até não descer, talvez. Não desça. Mas ele falha. Ó. Ele falha, ele tá sentindo. Ele não sente aqui nos 50%, ele começa a sentir na região premium, tá? Onde tem gatilho, onde tem bloco de ordens. E é aqui que ele começa a sentir. Tá? Então sempre se balize pela sua fibo. Sempre use, caso você tenha dificuldade com topos e fundos, de saber aonde quais as regiões mais macros para você pensar em operar. Então, use assim, tá? Igual eu uso aqui, ó. É interessante, ó. Ele mostra para você realmente onde foi a última pernada, né? Aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. Vamos pegar a fibra, né? Ele tá falando, ó. Até aqui, ó. É aqui que você tem que usar, né? E olha onde o mercado ele para, tá vendo? Onde ele para? Olha a região premium aqui, ó. Ele sempre falha na região premium. Por quê? O que tem dentro da região premium, né? Tem lá o bloco de ordens, ó. Tem lá o bloco de ordens, tá bom? Deixa eu traçar esse bloco de ordens direitinho. Eu não gosto de fazer a coisa mal feita, viu? Ó, tá lá, ó. Vou apagar a fibra agora, só vou deixar lá o bloco, ó. E é lá no bloco que falha, tá vendo? Perfeitamente. Perfeitamente. Gente, isso aqui vale ouro, tá bom? Isso aqui vale ouro. Use com moderação, com atenção. Reveja o vídeo 1000 vezes, 10 vezes. Não tem problema, a gente para aqui, perde um tempo para gravar, né, para dar uma melhoradinha no áudio aí, para que vocês tenham um melhor entendimento do que está acontecendo aqui no mercado, tá? É muito importante que vocês vejam o mercado dessa forma, tá? E use as ferramentas do Profit para que elas te auxiliem da melhor maneira possível e não que elas te atrapalhem, tá bom? Um grande abraço e fiquem com